Da costela Deus formou a mulher. Sim, de uma costela Deus, que tomou do homem, formou a mulher. Você acredita nisso? Fique nesse estudo porque Deus quer te mergulhar no conhecimento da sua palavra. Lembrando que o PDF deste estudo estará no nosso canal do Telegram. Vá para o Telegram, na descrição do vídeo você tem acesso aí como entrar, como baixar aí o Telegram no seu celular. Se você quer estudar com a gente, também está na descrição do vídeo o link das matérias. Procure a lista de matérias para você entrar na Hotmart e estudar com a gente. Tá bom, querido? Deus te abençoe. Olha só, nós temos aí uma informação preciosa em Gênesis, capítulo 2, versículo 18 em diante. Gênesis 2, 18 em diante, você vai ver quando o homem estava sozinho e Deus disse, não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma ajuda idônea. Já vou explicar, porque muitos falam que era uma auxiliadora, mas vou provar que realmente isso está errado na tradução. Isso eu vou colocar mais para frente agora, nesse estudo. Mas primeiro vamos falar dessa formação da mulher. Por quê? Porque primeiro houve criação, depois formação. São duas coisas diferentes. Lembra que nós já vimos esse estudo? O que é o bará e yotzer, que são duas coisas diferentes. Uma, bará, é criar, que somente é o verbo usado para o que Deus pode criar, certo? Yotzer é formação. Formação é quando Deus primeiro cria e depois dá formação, que seria soprar o ruach nesse barro e formar uma pessoa, um nefesh. E essa alma vivente agora se tornou imagem e semelhança do Eterno. Muito bem. Agora já o homem formado, ele pega material dele mesmo, e ali nós vemos o primeiro relato, o relato onde se faz a primeira cirurgia da história. Inclusive temos aí a primeira anestesia geral. Olha só, a primeira anestesia geral. E ali nós vemos Deus tratando e operando o homem. E o fez dormir. E nesse dormir ele gera a mulher de uma costela. Já vou entrar nesse tema mais profundo sobre costela. Mas isso também já vimos em outro estudo de que isso é algo profético para o que aconteceria com o último Adão. Você sabe que existe o primeiro Adão, o homem caído. Existe o último Adão. Paulo apresenta assim o Cristo, o último Adão. Por quê? Porque por um homem entrou o pecado, por um homem também saiu o pecado e nos libertou de toda a maldição e genética maligna pecaminosa. Agora, do primeiro Adão sai a mulher. E essa mulher é quem se responsabiliza de comer do fruto e traz um fruto maligno, do fruto conhecido como da ciência do bem e do mal, e aí vem o pecado, a desobediência, e a geração pecaminosa se levanta com esse pecado da mulher. Agora, Cristo, na cruz, ele é furado no costado, é algo profético, e sai água e sangue, ele perde todo o sangue. Ali do seu costado ele está gerando a igreja, na sua morte ele gera a igreja, e essa igreja, vamos falar assim, é a segunda Eva, ou a última Eva, e essa mulher agora não traz um fruto maligno, mas essa igreja, porque a igreja é apresentada figurativamente como uma mulher, essa mulher traz um fruto agora do Espírito, segundo Gálatas 5, o fruto do Espírito, você já sabe, amor, paz, alegria, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Então essa igreja agora apresenta o fruto de salvação para a humanidade. Nós já vimos isso em outros estudos. Pesquisem, olha só. Nós agora temos a afirmação de que de uma costela, por que de uma costela? Olha só, está comprovado cientificamente que do osso, dentro do osso, existe material genético e também existe toda a estrutura para formar e gerar o próprio sangue. A vida nasce do tutano dos ossos. Agora, das costelas, material genético e inclusive células-tronco. Pesquise sobre isso, por favor, para não dizer que estou inventando coisa. Inclusive, tem um menino chamado Kieran Sorkin, vou anotar o nome aqui, ó. Pesquisa sobre Kieran Sorkin. Quem é esse menino? Kieran Sorkin, um menino inglês da Inglaterra. Esse menino nasceu literalmente sem as orelhas. Uma deformação genética, ela nasce sem as orelhas. Tem uma doença degenerativa e ele nasceu sem orelha. E lógico, o menino sofria bullying na escola. Imagine toda aquela carga de peso, de cruz, sofrendo bullying. E
E houve uma equipe médica e os cientistas se dedicaram a pesquisar sobre o assunto e desenvolveram orelhas criadas através de material genético, gente, cartilagem das costelas do próprio menino, e eles formatam duas orelhas e as implantam nesse menino e, logicamente, o seu cérebro reconhece que é a sua própria genética e as adota e esse menino passa a ter orelhas. Olha, a engenharia genética está fazendo absurdos, inclusive, preste atenção, está comprovado que em breve não haverá mais transplantes de órgãos. Já estão fazendo a engenharia, está desenvolvendo e estruturando todo esse processo para gerar órgãos, ou criar órgãos. É lógico que ainda não se faz um clone, porque o homem pode inventar muita coisa geneticamente, porque a ciência de fato se multiplicaria, já se multiplicou e vai se multiplicar muito mais ainda. Mas o único que pode dar o fôlego de vida é Deus, e isso somente Deus pode fazer. Somente Deus pode fazer. O homem pode criar uma mão e adotá-la geneticamente, ela pode ser estruturada. Eu acredito nessa ciência, pelo amor de Deus, porque isso é ciência. E pesquise isso para você compreender que aquilo que eu estou falando tem base científica. E nós vemos aí absurdos sendo criados pela ciência, por essa tecnologia genética ou essa engenharia genética que se desenvolve a cada dia mais. E essas células tronco da costela são capazes de criar e formatar assim absurdos nessa demanda de órgãos e de necessidades para um corpo que às vezes está com defeito, com problemas, com dificuldade, doente, limitado, mutilado, enfim. E isso eu creio que é uma realidade para os dias de hoje. Embora eu digo, para criar uma pessoa completa, só Deus pode fazer isso porque Ele tem o dom da vida. O dom da vida, mas isso já está acontecendo, que iremos aceitá-lo ou não. Né? Células tronco até se desenvolvem, processos aí para dos fetos. Eu não concordo com isso, pelo amor de Deus. Tirarem células troncos, porque eu creio que no feto já há vida e nós somos contra esse processo. Mas há outras maneiras de tirarem células contra do cordão umbilical, da placenta da mãe, enfim, há várias maneiras. Só que, logicamente, nós nunca apoiaremos algo que esteja abortando um ser vivo, pelo amor de Deus. Mas a ciência se multiplicou, e isso é a grandiosidade de que é o cumprimento da própria palavra de Deus. Olha só, de uma costela se desenvolveram duas orelhas para esse menino. Você pode ver aí na internet como esse menino hoje está feliz e o próprio corpo aceitou a genética dele mesmo. E essas orelhas estão ali ajudando a aparência e ao mesmo tempo ajudando emocionalmente essa pequena criança inglesa, da Inglaterra. Olha só. Agora, como acontece esse milagre ao ponto de Deus tirar uma costela e gerar uma mulher? Nós sabemos que uma estrutura embrionária, um feto ali, um embrião na verdade, tem todos os códigos cromossômicos, estrutura de DNA, temos ali o famoso ectoderma, mesoderma, endoderma, todo esse material embrionário para formar uma nova criação. Tudo isso é estrutura biológica, mas somente Deus pode dar a vida. Agora, o próprio Deus já havia formatado o homem e Ele vai formar agora a mulher. E quando o homem acorda dessa anestesia, logicamente isso também se refere ao próprio Cristo, quando Ele passa 3 dias e 3 noites, no túmulo. Ele desperta e ele já vê uma igreja formatada, uma igreja que aguarda a ordenança para que eles vão e façam discípulos, e isso de fato aconteceu. Cristo fica no túmulo 3 dias e quando sai do túmulo, quando na verdade ele vence a morte, vê uma igreja triunfante, uma igreja gloriosa, uma igreja que milita agora segundo a sua vontade, uma igreja lavada e redimida que somos nós, tá bom, queridos? Agora, preste atenção. O homem viu, a mulher disse, agora esta é osso dos meus ossos, carne na minha carne. Olha a unidade que há entre o homem e a mulher. E Deus criou macho e fêmea, gente. Macho e fêmea os criou e os fez idôneos para viverem juntos, unificados em virtude, logicamente, por essa unidade divina. Quando há uma unidade de um homem e uma mulher, um propósito santo, Deus está no meio. Em primeiro lugar, vou falar sobre essa virtude de que Deus está
presente ali na unidade de um homem e uma mulher. Deus nunca aprovará outro tipo de união marital, a não ser de um macho e uma fêmea. Macho e fêmea os criou. E agora eles se complementam fisicamente, humanamente, emocionalmente, espiritualmente. E ali está Deus no meio. Você sabia que até no nome, preste atenção, até no nome, mulher e homem, Deus, o nome de Deus está presente. Eu vou escrever aqui rapidinho. O nome é Ish e Shah. Primeiro, Ish. Vou colocar aqui em vermelho o Yod, é Aleph, Yod, e o Shin. Olha só, aqui está escrito Ish. Eu sempre digo que Deus fez o homem e falou Ish, homem. Ish, Deus fez o homem, Ish. Só que aí vem Isha, olha só, Isha é Aleph também, Aleph, aí não tem Yod, tem o Shin, só que tem o Rei. Olha a diferença, aqui está escrito, literalmente aqui, vamos transliterar, Isha, Isha, que seria mulher, mulher. Muito bem. Qual a diferença? Os dois, olha aqui, os dois têm Aleph, os dois têm Shin. A diferença é o Yod do homem e o Rei da mulher. Se você pega esse Yod e esse Rei, vai dar exatamente a abreviação para Yah, certo? Que é a abreviação do Yod He Vav He. Lembra que existe o Yod He Vav He? Que muita gente briga comigo, Yod He Vav He. É o tetragrama, esse aqui é o tetragrama, ou seja, sempre você vai encontrar passagem onde está o tetragrama Yod He Vav He, e também você vai encontrar só esse aqui, o Yah. É por isso que eu te digo, não se bitole com a questão Yahvé, Yahweh, Yahu, Yahu, Yehová, Jeová. Qual é o certo? Por favor, gente, não se bitolem com isso. Tem gente que está bitolada com isso e condena os outros e aponta, não se percam nisso. Essa aqui é uma revelação espiritual que não é por letra. Não esqueça que a letra mata, mas o Espírito vivifica. Seguindo o Espírito, porque tem gente condenando tanta gente por causa de qual a pronúncia certa. Agora eu pergunto sempre isso. Como podemos saber se é Yahu, se é Yahvé, se é Yahweh, se é Jeová, se quando se escreveu originalmente o nome de Deus, só existia o hebraico primeiro, hebraico paleográfico, certo? Depois vem o hebraico pictográfico, depois vem esse hebraico que começa já o massorético avançando e começa a se desenvolver anos depois de Cristo, 200, 300 anos, os maçoretas desenvolvem as vogais A, E, I, O, U, que são as pontuações que a gente coloca aqui embaixo, certo? Então, gente do céu, eu não posso saber qual a pronúncia certa e categoricamente dizer essa é a pronúncia, se nós não temos tal informação através dos séculos. Quem está vivo daquele tempo para me dizer qual é a pronúncia certa? Então, querido, o hebraico sofreu modificações através de tempos, das culturas, das influências. Então, não cometa erros, queridos, amados de Deus. Não se confunda, o nome de Deus é um nome espiritual que não se embasa numa letra somente. Não, não, não. Senão você pode estar errando. É por isso que os judeus nem mais pronunciam essa questão. Judeus que são judeus já não pronunciam, nem usam mais o tetragrama, falam Hashem, para não pecar. Agora, cristãos entram nessas bitolações e, lamentavelmente, estão errando, digo categoricamente. Então, o nome de Deus é a maior prova, aparece em diversas... Tem que saber um pouquinho de hebraico para aparecer ou reconhecer que às vezes ele está abreviado. Yod He, só Yod He. Você vai ver alguns exemplos. Nas versões modernas não dá para ver, mas versões mais antigas, em espanhol dá para ver perfeitamente isso. Porque em espanhol vai aparecer o nome de Deus é Yah, aparecer Y-A-H, esse Yah aqui. Só que aqui colocaram um Senhor, aí está errado totalmente. Eu concordo que colocar Senhor no lugar de Yah, ou de Yahvé, ou de Yahu, como você queira pronunciar, mas quando aparece o tetragrama, não pode ser colocado Senhor. Isso aí eu concordo plenamente. Por quê? Porque Senhor não tem nada a ver, é outra palavra em relação ao tetragrama. Então, você vai ver isso literalmente nas letras no hebraico independente das vogais, tá bom? Que seria Yod He. Aparece Yod He, que é traduzido como Yah ou Yahu, como você queira. Aleluyahu ou Aleluia, como alguns dizem. E aí vai
segundo a tua visão de vogais, porque isso literalmente aparece com duas letras somente, que é Yod e He, e acabou. As vogais foram inventadas muito depois, tá bom? Olha o exemplo onde aparece essa abreviação, Yod He, que é a fusão entre homem e mulher. Homem e mulher. Aparece Salmo 68:4, anote aí, Salmo, depois no PDF a Aline vai colocar isso aí. Salmo 68:4, Salmo 68:18, Salmo 77:11, Salmo 89:8, Salmo 94:7, Salmo 94:12, Salmo 104:35, entre outras passagens. Muitas passagens já aparece só essa abreviação, Yod He. Nem aparece mais no tetragrama, mas somente a abreviação Yod He. E essa é a fusão, olha, essa é a fusão que liga o homem à mulher. Deus, ou seja, quando há uma unidade marital, segundo os propósitos de Deus, essa unidade vai trazer a fusão do Yod e o Rei. Olha que lindo. Só que o Yod, em hebraico, esse Yod, é mão. E Rei significa furo. Sabe o que significa exatamente a abreviação Yod He? Significa mão furada, mão com furo. Se o homem da mão furada está trabalhando nessa unidade, há um propósito de remissão, de redenção. Olha que coisa maravilhosa. Então, eu creio que Deus já está operando redenção nessa unidade. É por isso que justamente quando a própria mulher peca, né, e há condenação para ela, diz, de ti nascerá um que vai pisar na cabeça da serpente. Já há um propósito de remissão. Então a mão de furo significa a mão poderosa remidora do Deus eterno já está trabalhando na unidade do homem e da mulher. E eles têm que estar presentes. Quer ver um casamento amaldiçoado? É quando esse casal está em pecado e está fazendo coisas totalmente fora do propósito da vontade do Senhor. Quando alguém se casa com alguém que não seja o propósito de Deus, tanto mulher, porque estão se casando homem com homem, mulher com mulher, isso não é um propósito santo de Deus, por favor. Então, quando há uma unidade perfeita, santa, de um homem, segundo o propósito de Deus, e uma mulher, segundo o propósito de Deus, Deus está ali no meio presente, com sua mão poderosa para abençoar, para remir, para proteger, para dar toda sorte de bênção, onde vai ser constituído o quê? A própria família, gente. Isso é forte demais. Eu sei que muita gente não concorda com o tipo de ensinamento que eu dou, mas querido, isso é palavra, isso é a palavra do Senhor. Se você não acredita na família, na unidade familiar, querido, aonde nós vamos chegar? Sendo que a unidade marital constitui, logicamente, uma família sadia, e essa família vai constituir toda a estrutura da sociedade. Se não há uma sociedade sadia, porque não há uma estrutura de família sadia. E se não há uma família sadia, porque não há um casal, um casamento feliz, unido em Cristo Jesus. E eu vou lhe falar, tantos homens que se dizem pregadores, tantos pastores, tantos líderes, tanta gente do ministério por aí, que sua vida matrimonial está um fiasco, virou uma bagunça. E isso não pode acontecer. E eu vou lhe falar, para eu ser feliz como pessoa, como família, no meu ministério, ou fazer parte de uma sociedade sadia, eu preciso estar unido com uma mulher em santidade. Repito, tem que sair do costado, porque o homem não foi feito da cabeça, a mulher não foi feita da cabeça do homem para que ela não se assenhoreasse sobre ele, nem foi feita dos pés para que o homem não pisasse nela, mas feita do costado, tá bom? Então temos aí uma ideia gloriosa do que é essa unidade, porque ela sai da costela, do lado. Outra coisa, há uma tradução, meu irmão, por favor, se você tem Bíblia, coloque entre parênteses lá em Gênesis capítulo 2, quando Deus fala assim, far-lhe uma auxiliadora. Por favor, essa palavra é uma aberração, O far-lhe como poderia falar, como tem outras versões, parece que está falando de uma escrava que vai lhe servir. Uma disjuntora também, não é isso que está escrito. O que está escrito no hebraico original são duas palavras, que é a palavra Ezer, vou anotar aqui, a palavra Ezer, meu Deus, está me faltando espaço aqui, vou anotar aqui, ó. Não se preocupe que vai estar tudo anotadinho lá no PDF, ó. Ezer, Ezer significa ajuda, que o Ein, sempre vou colocar
o Ain, estou confundindo com o Aleph, mas é Ain. E o Resh, Ezer. Ezer, que significa ajudar. Lembra dessa palavra que nós já estudamos? Ebenezer, que muita gente diz que é até aqui nos ajudou o Senhor, traduzida para, ou transliterada para Ebenezer, não é Ebenezer, Ebenezer. Eben não é até aqui nos ajudou o Senhor. Por favor, Eben é pedra, Ezer é ajuda. Tudo aquilo que de fato tem mais capacidade do que você para te ajudar está nesse contexto Ezer. Então aí que está o problema. Muita gente pensa que a mulher ela deve ser subjugada. Não, Senhor. A mulher veio no propósito santo no Éden para ser uma ajuda. Só que ajuda não é uma assistente, como um enfermeiro ajuda ao médico. Não. Como o pedreiro tem o seu ajudante. Não é esse tipo de ajuda. Ajuda aqui no Ezer, no hebraico, esse Ezer aqui, vou colocar até em vermelho aqui, o Ezer. Somente o Ezer nasce essa ajuda de alguém que tem mais capacidade do que você. Preste atenção. Por exemplo, se eu preciso de ajuda financeira, esse Ezer, ajuda financeira, essa ajuda financeira, através desse contexto, é de alguém, logicamente, ouvirá de alguém que tem mais dinheiro do que eu. Se alguém precisa me ajudar em conhecimento, e ele vai ser meu Ezer, minha ajuda, é alguém que tem mais conhecimento do que eu. Se eu preciso de ajuda física, tenho que chamar alguém que tenha mais músculos, muito mais músculos do que eu, misericórdia. Tá entendendo? Então, esse ajuda não é aquela ajudazinha que fica do lado e fica te dando assistência. Não, Senhor, olha só. No propósito do Éden, far-lhe-ei uma auxiliadora, está errado. Uma ajuda. Em espanhol está claro, uma ajuda idônea, que essa é a palavra segunda, neged. Neged significa idôneo, algo propício, uma ajuda propícia. Neged. Nun, o que mais temos aqui? O de neged, aqui está escrito neged. Neged. Sabe o que significa neged? Significa algo propício. Propício. Vou colocar essa palavra diferente. Vou colocar idôneo. Essa é a palavra certa. Idôneo. Idôneo. Olha só. Esse neged. Então, é nun, gimel e o dalet. Neged é idôneo. Quando Deus fala, farei, traduzido como auxiliadora, que está errado, farei uma ajuda idônea. Ezer, neged, são duas palavras. Ou seja, além de ser um Ezer, porque somente Deus é Ezer, é colocado com alguém maior que pode me ajudar. É alguém que tem mais que pode me ajudar. Esse é o propósito, ou seja, a mulher veio no Jardim do Éden, tinha essa virtude de ter mais capacidade do que o homem. Yes, é por isso que Satanás vai na mulher, porque ela tinha mais capacidade. Está comprovado que a mulher, olha, faça esse estudo, ela ouve 3 vezes mais do que o homem, ela enxerga perifericamente muito mais do que o homem, ela tem capacidade multifuncional de fazer 3, 4 coisas ao mesmo tempo. O homem somente faz uma coisa e olhe lá. A mulher se cuida mais do que o homem, a mulher vive mais do que o homem. A longevidade da mulher é muito além do que o homem. Por favor, a mulher tem resistência cardíaca no coração muito mais do que o homem. Isso porque ela caiu no pecado. É por isso que Deus dá uma condenação e fala assim, o homem agora vai se assenhorear de você. Então veio como maldição o homem se assenhorear dela. Então toda vez que você veja um homem machista pisando na mulher, ele está cumprindo uma maldição. Está cumprindo uma maldição. Então isso deve ser tirado. Eu tenho que voltar à origem. Em Cristo eu volto à origem. E pensa algo glorioso para um homem de verdade. Eu vou te falar um homem de verdade. Que é machista, que é bitolado, religioso, farisaico, o problema é dele. Somente um homem que tem a revelação do Espírito sabe que uma mulher, ela é maior em tudo do que ele. É o que eu vejo com a minha esposa. Por exemplo, minha esposa, gente, é mais consagrada do que eu. Muito mais consagrada. Minha esposa é mais sábia. Eu tenho muito conhecimento, mas minha esposa é muito mais sábia do que eu. Quantas vezes ela me fala, Natanael? Minha esposa tem muito mais visão, como eu já falei. Mulher tem esse dom de perceber as coisas. Minha esposa, quantas vezes me fala, Natanael, vai por aqui.
Lógico, eu tenho a liderança, eu tenho toda a estrutura, mas a capacidade da mulher de cobrir tudo que eu sou é algo fantástico. É algo fantástico. Que mais? A mulher tem muito mais coração perdoador. Minha esposa é muito mais perdoadora. Eu sou colérico, já mando para a pessoa pescar, fala, vai pescar mesmo. Vai pescar por quê? Porque eu não tenho muita paciência. Agora, minha esposa tem esse dom de abraçar, essa gestão de família, tem muito... Gente, eu preciso de uma esposa, eu preciso de uma mulher idônea, uma ajuda idônea. Esse Ézer é uma ajuda que me complementa, sem ela não consigo avançar. E tanto homem que não valoriza a mulher, tanto homem que despreza a mulher. Não estou dizendo que o sacerdócio não está no homem, não estou dizendo isso. Não estou dizendo que a liderança não está no homem. Não, Senhor, a liderança está em você, homem, não se preocupe. Mas a sua liderança só será completa, com uma completude santa, quando você reconheça que realmente essa ajuda idônea, não é uma auxiliadora. Vim para te auxiliar, não. É ajuda idônea, essa é a palavra certa. Ezer neged, uma ajuda idônea está do meu lado. Ai, meu Deus. E eu vou lhe comprovar uma coisa. No ministério eu já vi muito homem que ficou sem a esposa e ficou desnorteado. Eu já vi muita mulher que perdeu o marido e elas continuam firmes. Mas vi muito homem que perdeu a esposa e ficou desnorteado. A sua vida ruiu. Muitos até ficaram viúvos e não souberam o que fazer se desnortearam. Porque o homem não consegue viver sem essa ajuda idônea do seu lado. A mulher se vira. Na Bíblia você vai encontrar muito mais viúvas. Viúvas guerreiras, eu já vi na igreja viúvas guerreiras, viúvas de oração, viúvas evangelísticas, viúvas ungidas, viúvas cooperadoras, viúvas fiéis, muito mais do que homem viúvo. Já vi muito viúvo aí descambar aí para os quintos. Agora já vi muita mulher santa, que de fato está na igreja cooperando, ajudando. Quantas são as mulheres que eu sinto e me abraçam e me beijam como mães na igreja, como a minha própria mãe me abraça e me diz, filho, eu estou orando por você, estou orando, e essas mulheres me dão uma cobertura de oração que eu sinto que elas choram e oram por mim. Como não entender isso? E outra, graças a Deus eu fui criado no meio de mulheres. Os exemplos das minhas avós, tanto por pai, do lado do pai e da mãe. A imagem de mulher que eu tenho são mulheres devotas, servas do Senhor, mulheres de Deus. Meu Deus, minhas avós eram um pão do céu. Meu Deus do céu, é maravilhoso, mulheres entregues ao Senhor. Depois minha própria mãe, meu Deus do céu, minha mãezinha querida vive até hoje. E o perfil que eu sempre tive de mulher foi de uma mulher santa de oração que buscava o Senhor. Minhas próprias irmãs, no convívio de família, eu cresci do lado de mulheres abençoadas. Hoje são pastoras, são mulheres de Deus, são missionárias, graças ao Senhor, porque elas fazem a obra do Senhor. E estão fazendo a obra com virtude. Muita gente diz, mas não existe pastora. De fato não existe, mas... Quanto homem se afrouxou, quanto homem desistiu, quanto homem largou e as mulheres tiveram que tomar a frente. E isso é fato, querido. Não estou dizendo que é uma regra, mas quanta mulher assumiu o papel às vezes no ministério porque homens desistiram. Vou falar uma coisa, o que tem de homem frouxo, desculpe a palavra homem frouxo, que desistiu, saiu, não tem postura, não tem coragem, não tem graça, não tem unção, não ora, não busca, não tem autoridade. E as mulheres tiveram que aparecer. Então, não estou falando de uma regra, mas estou falando de coisas que aconteceram porque a mulher não é para ser pisoteada, a mulher não é para ser desprezada, a mulher não é para ser explorada, não, Senhor. Você deve entender que ela é uma ajuda idônea dada por Deus. Entenda isso. Enquanto você não entender, teu ministério não cresce, não desenvolve. Eu sempre digo para pastores que eu aconselho, líderes, eu sempre digo, ouça a tua esposa, ouça a tua esposa, ouça a tua esposa. Eu vou lhe falar, se você quer ter um ministério abençoado, é ser do lado de uma mulher santa. E outro ditado que eu sempre digo, preste atenção, só existe o Ananias porque tinha uma Zafira, porque se existe uma mulher maligna do teu lado, você se afunda junto com ela. Se você não é tão bom, ou uma natureza muito boa, mas se você tem uma mulher santa do teu lado, você está salvo, meu querido, tenha certeza. Agora, se tua mulher não serve, não tem uma natureza santa, você está afundando. Ou ela vai te fazer afundar. Porque a mulher é quem edifica a casa. É a mulher, não é o homem, é a mulher. Então prestem atenção, homens e mulheres de Deus. Vivam a unidade daquilo que é o propósito santo. Desde o Éden eu poderia falar muito sobre isso.
mas que o Senhor nos dê graça para entendermos os propósitos de Deus. Se você concorda ou se você não concorda, não interessa. Deixe um comentário, fale alguma coisa, porque quero ouvir o teu comentário. Que Deus te abençoe grandemente e entenda que Deus tem um propósito santo para a sua família. Um abraço em nome de Jesus.